Bom dia a todos, agora valendo. Hoje nós vamos conversar, como ela já adiantou, sobre decisões, né? Você sabe que às vezes as pessoas, nós temos um país que é um dos maiores consumidores de antidepressivos do mundo, porque as pessoas querem ser felizes, achando que a felicidade seja sempre aquele bem-estar que o remédio pode causar, ou por outros motivos tão múltiplos. Mas às vezes a pessoa chega no médico e fala assim: doutor, o que eu posso tomar, né, para ser feliz? Decisões seria a resposta, uma das respostas. Decisões que você deve tomar. A felicidade está dentro da gente, né? E depende das nossas decisões. A nossa existência, ela pode ser comparada a ser um grande mapa, né? Que a gente tem que seguir, que a gente se movimenta o tempo inteiro e tomamos decisões sobre o rumo que nós temos que seguir, né? Nós tomamos decisões, como eu disse, o tempo inteiro, da hora que a gente acorda, que roupa que eu vou pôr, se eu vou para a cozinha primeiro, se eu vou no banheiro primeiro, a gente está tomando decisões. Até dormindo, muitas vezes, dependendo do desenvolvimento, nós estamos tomando decisões também. Então, é o tempo inteiro. Então, nesse caminhar, a gente tem várias opções. E nós sabemos que nós vamos ter caminhos espinhosos, tem caminhos cheios de rios, com forte intensidade que eu tenho que atravessar, mas também tem campos floridos que eu devo atravessar. E conforme a nossa decisão, teremos as correspondentes consequências, né? Chico dizia já, nós somos livres para decidir, né, sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, né? Então estamos aí todos os dias, todos os momentos tomando decisões e as suas consequências, boas ou não tão boas, né? A vida é cheia de decisões difíceis. Os vencedores são aqueles que decidem tomá-las, né? Se a gente pode parar às vezes para pensar o quanto que a gente pode decidir diariamente pela nossa felicidade a cada dia ou a nossa infelicidade, né? Já se deu conta de tudo depende da forma com que a gente encara o que está acontecendo. Há tantos momentos na vida que a gente desperdiça, né? Passando-se na inutilidade ou na constante reclamação da situação que a gente se encontra e vai perdendo tempo e não toma aquela decisão que devemos, né? Momentos que podem se transformar em aflições ou em alegrias, né? No momento você pode resolver vencer ou se entregar à derrota. Você pode libertar-se das velhas fórmulas que você já tem, né? Daquelas fórmulas de constante queixas da vida, dos problemas, ou você pode prosseguir nessa caminhada num outro caminho. Existem pessoas que antes de caminhar fazem um pouco de um planejamento, né? São pessoas visionárias, que você precisa estender a visão mental para você olhar com calma o percurso que você vai percorrer, né? E para evitar então umas surpresas às vezes desagradáveis. Então vale a pena sempre, não há necessidade, nós vamos falar depois que a pressa não é uma boa conselheira. Então quando a gente fala tem que tomar decisões, não são só decisões que eu tenho que tomar agora, eu tenho 2 segundos, não é isso. Isso é a nossa vida atual que está nos levando a essa situação, essa correria, essa quantidade de informações, essa pressão que a gente tem da sociedade atual, dá a impressão que nós temos que tomar as decisões assim de sopetão. Não é o caso. A gente precisa se programar, não devemos olhar assim como uma águia, né, que voa, ela calcula, ela olha até ela calcular o momento certo para ela conseguir o seu alimento, e na maioria das vezes ela consegue, não é? Então, se você não fizer isso, muitas vezes você começa a se enroscar em espinheiros ali amovediços e não sai do lugar, porque você não se programa, né? São indivíduos visionários, né? Mas existem também pessoas
que andam um tempo inteiro dos obstáculos e ele não vê que está do lado dele, mas ele não enxerga, embora estejam ali à sua altura. São criaturas que muitas vezes não têm visão daquilo que pretende fazer. É importante programar, olhar o caminho e aí a gente tomar a decisão. Mesmo assim nós vamos errar, sem problema nenhum, mas pelo menos a gente trabalhou em relação a isso. Então são pessoas que não programam as suas atividades e por isso sofrem, sofrem e fazem outros perderem tempo com as suas atrapalhadas também, Veja bem, uma dona de casa que vai fazer um bolo e na hora que ela está no meio da massa lá, ela esquece que falta ingrediente. Se ela tivesse programado antes, eu preciso disso, ia acontecer isso? Não ia acontecer. Um motorista que dirige como se tivesse um quintal de casa, ele não quer saber de sinal de trânsito, não quer saber de semáforo, de pedestre, de ciclista, não quer saber de nada. Um cara que dirige assim, sem se programar e sem respeitar as coisas. É um cara que causa problema para ele e ainda põe em risco outras pessoas. Sabe? São pessoas que não têm programação daquilo que vai fazer no seu caminhar. É a falta de visão. Isso causa estresse, é óbvio que isso aí vai causar estresse. Muito bem. Esse tipo de coisa causa sérios problemas, Sérios problemas. São pessoas, a gente estava... Eu vou fazer uma comparação aqui, mas pelo amor de Deus, não tenho nada contra a natureza nem os bichinhos, tá? Eu falei que os bons são os gaviões, ou então são pessoas como topeiras. Pelo amor de Deus, eu não estou xingando ninguém. É que a topeira, ela vive ali enterradinha e ela não enxerga, então ela vai, embora ela tenha um olfato excelente para fazer os caminhos, mas ela não enxerga. Então ela vai fazendo aqueles caminhos dela sem programação. E por que eu vou falar... que eu não vou falar mal da topeira como se nós comparássemos ela. Então eu vou passar aqui para vocês, é uma passagem já conhecida do Chico, que vai explicar o que eu estou querendo dizer. Então uma vez o Chico, ele estava ali sentadinho naquela mesinha dele, e tinha uma pessoa que não se cansava de ficar elogiando ele. Porque o senhor é isso, ele é aquilo, ele já é incomodado, porque essas pessoas se incomodam com o exagero de ficar ali, elogiando. Então, uma hora Chico parou e falou assim: olha, não me elogie dessa maneira, isso é desconcertante, não passo de um verme neste mundo. Nessa hora, Emmanuel cortou ele e falou assim: escuta aqui, Chico, olha só, eu quero até falar as palavras deles, que é para não... O verme é um excelente funcionário da lei, preparando com êxito a sementeira do trabalho constante no solo e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme. Não insulte o verme, pois, comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evoluída que já conseguimos alcançar. Então eu não estou falando da topeira, tá? Antes que alguém já me... A topeirinha só para dar um exemplo, viu? Então, vamos lá. Então são essas pessoas, como o gavião, que voam alto, buscam seus alimentos, e aquelas pessoas que são as topeiras. Muito bem, a falta de visão nessas decisões tem trazido infelicidade para muitas criaturas, pois quando ela se depara com o obstáculo, muitas vezes imprevisto, óbvio, nem tudo está, você sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, em que momento, em que dia, aí elas se desesperam e perdem o rumo, às vezes é por consciência pura, você fala assim, o caminho é esse aqui, mas você fala, ali tropecei e vim para cá. Você entende como é que é? Você sempre dá uma desculpinha e vai para o outro lado. Por isso que a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. E tem que pensar o que é que nós desejamos para nós, para nossas atitudes, para o nosso futuro. A gente tem que sempre pensar. É um autoconhecimento o tempo inteiro, A gente vai errar menos nas nossas decisões. São livres decisões provocando consequências inevitáveis, Um falso movimento por uma falta de planejamento
E a gente entra por um caminho que muitas vezes é difícil retornar. Você toma uma decisão errada, você entra num lugar que para sair depois não vai ser fácil, envolve outras pessoas, né? Às vezes fica preso também por essas pessoas que te envolveu, então a gente tem que sempre pensar um pouco mais. Então vale a pena pensar antes de iniciar a caminhada, decisão. Vale a pena onde é que eu quero chegar com essa minha atitude. Sempre pensando nisso, né? Que caminho que eu vou tomar? O mais fácil, correto, né? Ou não? Terei a meu favor os bons ventos da honestidade e da dignidade? É isso que eu quero ter? Pense, né? E depende de quem? De mim. Pense que as intenções são decisivas para as consequências. E como que a gente depois porque vira um ciclo vicioso. Faz errado, tem consequência, aí você fica bravo, aí você faz errado, tem consequência. E como reclamar das consequências infelizes, se não de nós mesmos, não é? Porque não tivemos a devida atenção antes de dar os primeiros passos. Você sabe que eu vou contar aqui também uma passagem, é uma passagem real, que aconteceu com um médium no centro espírita, porque a gente, muitas vezes, ao invés de ficar preocupado com a nossa programação, está preocupada com a do outro. Quantas pessoas estão preocupadas com o vizinho mandando dele? Está preocupado com o que o vizinho vai fazer? Eu tenho uma colega, só para dar um exemplo, ela se preocupa tanto com a vida dos outros, que outro dia a outra colega, ela se encontrou assim de longe na academia, ela falou assim: por que o seu treinador mudou sua série? Como você quer saber? Ela ali na academia estava preocupada com a outra, que o treinador mudou a série da outra. Então a pessoa está lá programando o quê? A vida dos outros, não está programando o caminho dela, está seguindo que caminho? Não o caminho dela. Então muitas vezes a gente acha que as coisas estão erradas por causa dos outros. Então uma vez uma senhora muito rica, ela foi procurar o centro espírita e um médium muito famoso, né? Muito devoto, e ela foi perguntar: escuta aqui, seu médium, se é verdade que depois da morte a gente se responsabiliza por tudo que faz aqui? Ele falou assim: claramente, sim, né? Disse ele. Então ela falou assim: então, você pode fazer um favor para mim? Parece que é o seu Bezerra, né, que cuida da casa, nosso Bezerra aqui. Então você pode pedir para ele desencarnar meu marido, para ele parar de fazer coisa errada aqui na Terra. Olha o que ela vai pedir para ele. Ela não é problema. O problema é você pede para ele. Então ele falou: não posso fazer isso, certo? Vou pedir para desencarnar porque seu marido vai causar tanto problema, né? Eu não posso, mas a gente pode. Ele deu uma dica: a gente pode orar por ele. Ela falou: se pode orar por ele? Pode. Então você pode fazer isso para mim? Pode. Não é que deu uma semana o velho desencarnou? Aí, é verdade. Aí o que aconteceu? Aí ele foi, coitado do médico, foi no velório da outra lá, né? Chegou no velório, ela falou assim: que reza, hein? Não fui eu não. Eu não fiz nada disso não. Foi coincidência que ele desencarnou. Fui eu. Mano, deu 15 dias, tinha 5 senhorinhas na fila para falar com ele. Não adianta a gente querer achar que para a gente resolver o nosso problema, a gente tem que ir lá pedir ou para sumirem as pessoas que nos dão problema, né? Que ela queria pedir, que na verdade deve estar dando problema para ela, e ela está falando que vai dar problema para ele mesmo, né? Então, para você ver como é que é, a vida não é assim, né? A vida não é assim. Muito bem. Então, se você tem encontrado muitos obstáculos e as suas ações, você percebe que sempre estão causando sofrimento para você e para as pessoas que a rodeiam, você tem que parar e pensar: algo não está correto, né? Eu preciso pensar um pouco mais, porque está causando sofrimento para mim, as minhas atitudes e as pessoas que me seguem. Por mais que a pressa, às vezes, óbvio, como disse no livro, tem momentos que você tem que tomar decisões mais rápidas de sopetão, mas não é a regra, né? E por mais que a pressa tente fazer com que você decida sem planejar, detenha-se um instante e lembre-se que ela não é boa conselheira.
sabe? Não é boa conselheira. Então você vê que você fala, se dá tempo, não é diferente você estar no trânsito e fazer um desvio do carro, isso aí é quase reflexo. Você tem que tomar essa decisão de ir para um caminho ou do outro. Mas algumas outras coisas, tente não ter pressa para resolver. Por mais que a pressa possa fazer com que você decida sem planejar, é importante que a gente pense. Se a providência requer uma urgência, menos apressada ela deve ser. Ainda mais se for uma urgência assim, de alguma situação. Menos apressada deve ser. Não, hoje eu não vou. Não, você vai falar comigo. Não, hoje eu não vou. Tá? Dá para esperar. Hoje não estamos num bom momento. Ou você, a pessoa não está num bom momento. Volta amanhã. Respira. Você não está bem. Muitas vezes as pessoas vêm, te atacam com aquele nervosismo. Falam, não está um momento bom para falarmos sobre esse assunto. Então, isso é um planejamento, né? São decisões que você tem que respirar, ou às vezes respirar pelo outro que está naquela angústia, e a gente tem que entender, respeitar e tentar bloquear isso, né? Portanto, já que caminhar é a nossa rotina constante, dedicar um tempo para analisar o roteiro é uma questão de sabedoria, né? E a gente não tem sabedoria da noite para o dia, né? Isso é o nosso caminhar. Afinal, alguns minutos dedicados a esse planejamento da rota vai evitar muito sofrimento. Então vamos pensar nisso e lembrar que no universo se mantém em harmonia porque tem um governante com um olhar soberanamente abrangente e infinitamente sábio, que é Deus, tá? Então nós estamos todos sob o seu olhar, sobre a sua guarda, sobre a sua emanação de boas energias. Então a gente tem que saber, estar com a anteninha virada para cima para receber também nossas decisões. Muitas vezes somos ajudados, e quantas vezes não somos, que a gente chama de intuição, quantas vezes fala, não sei, aquele dia eu resolvi que eu vou fazer isso, e acertou. Você sente quando você está sempre sendo encaminhado, estou no caminho certo, você sente que está no caminho certo. A gente sabe que a consciência é o maior juiz que existe na humanidade, chama-se consciência. Então você vai saber a hora que está indo para o lado certo ou não, certo? Ou em dúvida, pode acontecer, né? Mas mesmo assim nós vamos errar? Nós vamos errar. Outro dia aí eu recebi um texto de Fernando Pessoa, que foi distribuído no lançamento de um livro, e ele termina assim: pedras no caminho, guardo todas, um dia construirei um castelo. Então, que a gente peça a Deus, a gente podia até da nossa visão ampliar um pouco mais. Pedras no caminho, que eu coloquei, peço a Deus que me ajude a coletá-las, que a gente não é fácil, para um dia construir o nosso castelo, né? De merecimento. Então, problemas vamos ter, as decisões vão sempre ser do lado bom e coisas, mas é isso que a gente precisa, é lutar, enfrentar, colher as nossas pedras, que serão os nossos obstáculos, para que o caminho fique cada vez mais liso, mais limpo, né? Muito bem, eu queria encaminhar para o finzinho, lendo um texto de uma pessoa muito incrível, na minha opinião, um livro muitas vezes, chamado, que já existiu, Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin, ele não foi só um grande comediante, ele era criativo, né? Ele deixou para a gente raras peças, ele soube legar mensagens de piedade, né? Numa época que o cinema era mudo, ele conseguia transmitir para pessoas alegria, piedade, né? Bondade, e ele criou esse tal desse personagem que ele chamava de Carlito, que era doce, ingênuo, era trapalhão, né? Tudo ao mesmo tempo. Contudo, um detalhe discutível, uma imensa capacidade de amar que esse personagem passava sem dizer uma palavra, né? Sabendo tecer sem críticas, sem se tornar agressivo. Ele não era um personagem agressivo. O Charlie Chaplin legou ao mundo um acervo considerável de peças de cinema, de vistas e até revistas e textos, né? Mas não somente no cinema. O Charlie Chaplin é uma pessoa humana muito boa. Desde cedo ele sofreu muito, vivenciando na infância a dor da orfandade
paterna, ele perdeu o pai muito cedo, né? E tinha a sua mãe com uma doença mental. Então ele já não foi fácil essa vida dele, mas ele acabou triunfando apesar de todas as adversidades, tomando decisões corretas, certo? Alguns erros, mas a gente viu que no geral ele caminhou com boas decisões, e ele escreveu belas páginas, né? E uma delas, que é o que eu vou ler aqui, fala exatamente como superar os obstáculos da vida. E o nome desses textos chama-se A Decisão. Tá? Então eu vou ler bem tranquilamente para vocês absorverem bem essas palavras, para a gente encerrar o nosso dia. Então ele começa assim: hoje levantei cedo, pensando no que eu tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite, né? É minha função escolher que tipo de dia que eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, mas posso agradecer as águas que estão lavando a poluição. Eu posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Eu posso reclamar sobre a minha saúde, ou eu posso agradecer por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, hein? Olha essa aí, hein? Posso reclamar por ter que trabalhar, ou agradecer por ter um sagrado trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Eu posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui eu estou, escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Excelente um texto de uma pessoa que tinha uma sensibilidade, uma profundidade de amar, né? Então, que Deus nos proteja das nossas decisões, certo? Que dá-nos coragem, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho ou entre um outro. Que o nosso sim sempre seja sempre um sim, e o que o nosso não seja sempre um não, tá? Que uma vez escolhido o caminho, jamais olhemos para trás, nem deixamos que nossa alma seja roída pelo remorso. Fez, e esquece, vamos para frente. Bom, pega como lição, mas não deixa de remoer. Fazei com que o pão nosso cada dia seja fruto do melhor, para levarmos dentro de nós mesmos, e que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco de amor que recebemos. Boa semana a todos. Uma boa semana de bom planejamento e decisões. Deixa eu só finalizar aqui.